mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. De quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, irmão Medeiros. E hoje é um vídeo um pouco diferente. Nós vamos falar basicamente de uma tragédia que aconteceu com um ser humano que necessita de misericórdia, de ajuda e que necessita das nossas orações. Por isso eu peço para que você venha orar por ele, para que Deus possa confortar o seu coração mediante essa tragédia. Peço para que você venha orar também para que ele venha ter arrependimento. E daqui a pouco nós vamos saber do que, arrependimento do que e por quê. Antes eu gostaria que você se inscrevesse e deixasse o seu like para ajudar a fortalecer o canal. Gostaria de pedir também para você recomendar esse vídeo, manda para todo mundo, porque tem gente que está cego, dando tiro para tudo quanto é lado, e esse vídeo vai abrir o olho de muita gente. E ativa o sininho de notificação com todas, porque daí o YouTube recomenda quando chegar vídeo novo. Sem demora, segue pro vídeo. Pessoal, presta atenção numa coisa que eu vou te falar agora, que é muito sério. Aliás, tudo que eu tenho falado nesse canal vem acontecendo constantemente. Tudo. Então, né, quem já me segue já me dá muito crédito. Por quê? Porque eu não costumo brincar nesse canal, eu não costumo mentir, e eu não costumo manipular situações. Porém, nos últimos dias, a Bíblia disse que haveria uma apostasia. E o próprio Senhor Jesus disse: encontrarei ou acharei fé na terra? Então o que acontece? As pessoas leem isso na Bíblia e falam: ah não, isso não é mais assim. Ah, isso acontecia só naquela época. Isso é assim, isso é assado. Ah não, agora mudou. Ah, você quer comparar os de agora com os apóstolos da época. Ah, blá 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 blá. Então você vê muito blá 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 blá. E as pessoas acham que nunca, até porque, como diz lá em Provérbios capítulo 1, às vezes a pessoa está vivendo uma falsa sensação de bem-estar e ela acha que está tudo bem. E de repente o mal vem e o apanha do nada. Como aconteceu com a vida do Alfredo Paulo. Embora nós olhamos aí na reportagem, eu coloquei aqui a reportagem da TV portuguesa, que é onde ele reside. Tá aqui no link da descrição a reportagem. Aí você pode olhar lá com mais detalhes. Segundo a própria emissora e segundo os repórteres, isto vem acontecendo com grande frequência. O filho do Alfredo Paulo brigava constantemente, como você viu aí no comecinho, com a mãe. E isso levou a cometer esse trágico incidente, né? Vamos chamar assim. Mas olha só para você ver. O que a Bíblia fala? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito do bispo. Então vamos lá. A Bíblia fala que o bispo tem que ser repreensível, ter uma mulher e tal. E como você está vendo na tela do seu aparelho aí, eu vou colocar o versículo aí, você vai acompanhando, vai lendo. Ele tem que governar bem sua casa. Como é que uma pessoa pode ser um bispo se ela não consegue nem ter domínio ou controle da sua casa? E onde você quer chegar com isso, irmão Medeiros? Eu quero chegar com isso o seguinte: às vezes a pessoa vem até aqui no YouTube, grava um vídeo e joga, você acha que a vida dela está tudo bem, você não anda com ela. E esse incidente é uma coisa que aconteceu, nós não queríamos que acontecesse, contudo, é uma coisa que vem se arrastando já há um bom tempo na vida do Alfredo Paulo. E ele vem aqui, grava vídeos, não é? Aí ele fala lá que o pastor da Universal bateu na mulher, fulano fez
isso, não sei quem fez aquilo, mas na casa dele isso também está acontecendo. E aparentemente parece que com ele não está acontecendo, mas com os outros está acontecendo. E inclusive muitos processos ele perdeu na justiça por não conseguir provar. O que acontece, gente? As pessoas às vezes ficam com mágoa da instituição igreja e elas querem tocar na igreja. Eu vou dar um conselho para você: não brinca com fogo que você se queima. Certa feita, Miriam e Arão se levantaram contra Moisés. Qual foi o resultado? Ela ficou leprosa. Aí alguém disse: não, mas isso daí era no Antigo Testamento, naquela época era lei, naquela época era olho por olho, dente por dente, então tá bom. E algumas pessoas dizem: ah, mas isso só acontecia naquela época, então tá. Vamos para o Novo Testamento. A Bíblia diz que Ananias e Safira vendeu o campo, e naquela ocasião era algo normal vir ali e depositar o dinheiro todo, tudo que você tinha, aos pés dos apóstolos. Eles faziam isso, depositavam todo o seu rendimento, a sua vida inteira, aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira deram somente metade, mas mentiram dizendo que deu tudo. O que foi que aconteceu? Pedro disse: olha, vocês não mentiram para mim não, vocês mentiram ao Espírito Santo. E segundo a própria passagem, mentiu a Deus. Qual foi o resultado? Pedro fez uma declaração ali, da qual Ananias e Safira caíram mortos. Simples assim. Tá certo? Aí alguém diz: agora você imagine só. Hoje em dia, se alguém prega isso, fica gente o dia inteiro dizendo assim: cão guloso, cão guloso, cão guloso. Eu já até expliquei aqui no canal que não tem o cão guloso que eles citam, porque isso é uma citação do Antigo Testamento, tá certo? É uma citação do Antigo Testamento que não faz referência a pastor, mas eles ficam o dia inteiro. O que a Bíblia fala no Salmo 105, versículo 15? Não toca no ungido e não maltrata o profeta. O que o povo gosta de ficar o dia inteiro fazendo no Facebook, no YouTube, etc? Maltrata o profeta. Qual é o resultado? Você viu aí? A pessoa acha que no Novo Testamento ela pode fazer o que quer e tá tudo certo. Só que não pode. A Ananias e Safira é um caso típico. Se fosse hoje, mas Pedro era cão guloso. Todo mundo ia querer chamar o Pedro cão guloso. E provavelmente você não sabe o que estava acontecendo. Nós só vimos aqui que Pedro faz uma declaração da qual Ananias e Safira cai morto. Agora, a Bíblia relata tudo? Não. Você sabe se as pessoas não estavam chamando Pedro de vagabundo, se as pessoas já não estavam ali, já atormentando, apurrinhando, porque apurrinharam Moisés. Desde que Moisés saiu do Egito, aquele povo ficou apurrinhando, atormentando o Moisés. Só que Moisés tinha paciência, ele ia levando, ele ia aguentando, mas ele é homem. Assim como Pedro. Vai aguentando, mas é homem. Não é? Então, normalmente as pessoas têm esse hábito, esse mau hábito, essa mania de tentar meter o dedo aonde elas não são chamadas. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus mesmo disse: é inevitável que os escândalos aconteçam, mas ai de quem vem o escândalo. Se o pastor A, B ou C, ou o bispo A, B ou C escandalizou, segundo está escrito em Malaquias, esse sacerdote ele vai ser humilhado publicamente. Mas o próprio Deus fará isso. Como? Da mesma maneira que Davi procedeu com Saul. Ele não tocou, ele deixou, mas ele sabia que Deus ia livrá-lo da mão dos inimigos. Ele sabia que Deus ia tomar uma providência, mas ele não quis tocar no Saul. E o Saul estava errado. Agora, o que acontece? As pessoas, elas acham que pode fazer como elas entendem. Não. A Bíblia nos recomenda, nos orienta a fazermos conforme está escrito na palavra de Deus. Deixar Deus agir, deixar Deus interceder. Quando Miriam ficou leprosa, foi o próprio Deus que deixou ela leprosa, não foi Moisés que declarou. Moisés, segundo a Bíblia, inclusive, era o homem mais humilde que existia.
Então, se você se sentiu injustiçado ou sente injustiçado, ore a Deus. Porque esta pessoa que o injustiçou não vai ficar impune, porque Deus é Deus. Agora, tenta ser juiz e tenta tomar o lugar de Deus e fica o dia inteiro descendo a lenha na obra de Deus, o resultado vai ser esse na sua vida. Você pode estar certo do que eu estou falando, meu amigo. Você quer ver um outro exemplo? Eu vou colocar um outro exemplo aqui na tela do seu aparelho para você ver. Fala aí, pessoal, gravando um vídeo aqui com o celular mesmo para dar uma satisfação para vocês. Eu sei que o título do vídeo é bem sensacionalista, mas é a realidade. Eu estou realmente muito triste com essa situação, triste mesmo. Eu não estou tendo forças para gravar vídeos hoje, provavelmente amanhã também não, muito menos a minha esposa Aline. A gente estava preparando um vídeo bem legal para vocês, porque nos últimos dias, basicamente no mês passado, a Aline engravidou. E a gente queria muito falar sobre isso, porque é algo que a gente sonhava muito em conseguir ter. E as pessoas perguntam muito como vocês vão ter filhos ou criar filhos nesse mundo, nessa época que nós vivemos. E a gente tem planos, tem uma consciência disso e queria passar isso para vocês. Então a gente estava muito feliz, fazendo de tudo para poder trazer boas informações para vocês. E aparentemente deu certo. Pra vocês terem noção, olha a quantidade de testes de gravidez que eu e ela viemos fazendo nos últimos dias. Até caíram alguns aqui. A gente fez aí testes também do próprio HCG, ó, pra vocês terem noção. Esse aqui foi o último que a gente fez na semana passada. Eu não sei se dá pra focar aí pra vocês verem. O teste que deu positivo. E a gente estava super bem. De repente houve um sangramento e a gente teve a notícia hoje de manhã, falando com o médico dela, que realmente houve um aborto espontâneo, né? Ó, já fizemos o teste aqui, a quantidade de HCG no corpo já começou a baixar. Infelizmente perdemos o nosso filhinho. Diz que tudo isso que está acontecendo é culpa de Satã e agora passa a vender álcool em gel ungido a um preço realmente absurdo, totalmente superfaturado. Muito bem, voltamos. Você viu um vídeo aí, né? Ele mostrando, falando e tá aí no visor aí do seu tablet, do seu celular, do seu computador. Tá aí, ó. É uma falsificação grosseira. Você viu aí, pessoal? Como eu falei, a Lívia Andrade já desmentiu essa história, porque foi ela que publicou, que falou dessa história lá no Fofocalizando no SBT. Tem aqui no link de descrição a Lívia Andrade pedindo desculpa, dizendo que o álcool em gel que foi vendido é fake news, tá? Esse camarada jogou esse fake news, não pediu desculpa, sabia que era fake news, deixou o vídeo lá, não pediu desculpa. Pois é, aí a consequência tá aí, ó. Segundo ele, é a segunda vez que isso acontece. E você não acha que esses que gravam vídeo e todos esses desigrejados que tentam esculachar a igreja, vocês não acham que eles são felizes? Se você tivesse a oportunidade de conviver na casa deles, você ia ver o quanto eles são infelizes. Eu posso garantir isso para você, porque volto a repetir, Jesus disse que ai daquele que escandalizar a obra de Deus, ou seja, é inevitável que tenha os escândalos. Então, se o bispo escandalizou o pastor, o fulano, deixa ele. Se você fica o dia inteiro criticando, falando, esculachando, dizendo que a igreja está errada com isso, aquilo, você também está escandalizando. Você está no mesmo barco que esse pastor que escandalizou. Vocês dois vão pagar caro, como você viu aí nesse vídeo. Vocês dois. Então a obra é de Deus. Se você não atrapalhar essa obra, já está ótimo para você. Por isso que eu disse no começo do vídeo. Ore para que Deus venha confortar o coração do Alfredo Paulo, mas também para que ele venha ter um despertamento e se arrepender. Porque isso que aconteceu não é normal não. Tá certo, gente? E por esse motivo eu vou gravar um vídeo aqui, e amanhã mesmo aqui no canal eu vou colocar um vídeo sobre a história da Reforma Protestante até os dias de hoje. Aí você vai entender o que os homens de Deus passaram para que a palavra de Deus chegasse para nós da maneira que chegou, tá certo? Aí você vai entender ainda melhor isso daí. Deus abençoe e até o próximo vídeo. E aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida Deus